Olá, seja bem-vindo ao canal Lição da Escola Sabatina. No vídeo de hoje estamos dando continuação ao estudo da lição número 11, José, o mestre dos sonhos. Então agora nós vamos estar falando sobre, na parte de quinta-feira, já peço para você deixar seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo, principalmente com a sua classe Escola Sabatina, com os membros da sua igreja ou dos grupos das suas redes sociais, os sonhos do faraó. É um período interessante na parte da lição, agora que a gente pula um pouco, desde a parte que José ele estava no primeiro ciclo dele no Egito, ele esteve na casa de Potifar. Então, por toda a situação que aconteceu com a mulher de Potifar, a mentira, o engano e tudo mais que aconteceu, e ele foi levado para a prisão. Da prisão, então, agora Deus trabalha de uma forma incrível na vida de José, onde agora, ele estando dentro da prisão, ele conhece ali, se tornou encarregado, como a gente tinha mencionado na lição passada, dos prisioneiros. Então ele tem contato direto com dois ex-oficiais do faraó, que seria o copeiro e o padeiro. E ambos têm sonhos ali que estavam os perturbando e não compreendiam. Então precisava que alguém interpretasse para eles esclarecesse. Então José interpretou os sonhos respectivos de cada um. E então, conforme foi se realizando, conforme a interpretação de José esses sonhos, esses oficiais foram novamente recolocados nos seus postos. E em um certo dia, o faraó estava inquieto com sonhos que o estavam perturbando e não conseguia identificar e interpretar esses sonhos adequadamente. Então, um dos que estavam lá, dos oficiais que foi recolocado no posto, falou ao faraó que tinha um homem assim lá que trabalhava dentro da prisão, estava ali, no caso José, que interpretava claramente e bem, de forma correta e precisa os sonhos. Então agora o faraó chama José e fala sobre o sonho. O sonho basicamente que o faraó tinha e que ninguém conseguia interpretar, era assim, era duas séries, no caso, dois sonhos parecidos, mas com símbolos diferentes. O primeiro era sobre sete vacas gordas, bem gordas, assim, e em paralelo também sete vacas bem magras, desnutridas, mirradas, assim, totalmente oposto, tipo, sete saudáveis e sete totalmente doentes. E então a segunda parte também era um sonho que mostrava espigas boas, sete espigas boas e sete espigas mirradas, que representavam daí duas séries de anos bons, no caso 7 anos bons e 7 anos ruins, respectivamente. As vacas representavam e as espigas também e mostravam uma mensagem de evidência divina de Deus, assim como os sonhos que José teve. Então, em paralelo, daí José mostrou para o faraó que aquela mensagem, interpretando dessa forma, que seria um período de fartura que o Egito teria. Então, nesse período, ele teria que acumular muitos alimentos ali para promover o alimento para o seu povo, para os egípcios e também para as pessoas à volta, no caso os outros povos que viriam até ali colher alimentos ou comprar mantimentos deles, porque logo após esses 7 anos de excepcional colheita e frutos, alimentos, safras enormes, teria um ano de muita escassez de alimento, uma fome terrível que iria assolar todas as regiões da Terra. Somente quem tivesse preparado poderia passar por esses 7 anos bem difíceis. Então eu acho bem interessante que quando José fala isso aí, ele interpreta o sonho do faraó, e ele se mostra aqui na parte de quinta-feira que ele deixa bem claro que a interpretação era de Deus, dando todo o crédito a Deus, que ele faria as coisas acontecerem conforme seria a vontade de Deus. E então, em resposta ao sonho e a como o José interpretou da forma que o faraó pôde entender, agora José, quando decidiu nomear alguém para governar a terra, seu argumento foi o seguinte: agora o faraó recompensa José pelo seu trabalho excepcional em interpretar o sonho e ali esclarecer para ele tudo o que estava acontecendo. Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa. Quando o faraó fala disso, minha casa está falando do Egito. Será administrador dos meus bens, das minhas posses, de todo o patrimônio que eu
sou o soberano, você vai ser o governador e vai gerenciar para mim, porque você provou ser valioso. E diz assim, ó, em outras palavras, está dizendo somente no trono eu serei maior que você, dizendo que somente pelo título de ser o faraó, José não seria maior que o próprio faraó. Então, abaixo do faraó só existia o governador, e então todo mundo abaixo do faraó respondia a José. No cargo de hierarquia, ele saiu da escravidão para ser um grande líder referencial até mesmo para o faraó. E aqui então, ó, olha só que interessante a abordagem final da lição. José saiu da casa de Potifar para se tornar chefe da prisão e depois governante do Egito. Aí a gente vê um perfil de liderança que José tinha, e de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa conforme a vontade de Deus. Na casa de Potifar ele foi o melhor que ele podia ser como mordomo. Na prisão ele foi o melhor que ele podia ser, ajudando e coordenando e servindo e auxiliando. E quando o faraó o chamou, ele foi lá e cumpriu o seu papel, e também foi levantado a um governante por saber gerenciar e saber lidar com as situações. Eu acho que Deus deixa bem claro para nós na vida de José que a gente tem que sempre estar preparado para tudo. Ser um cristão, estar ativo na obra de Deus, servir a Deus, e a gente fazer tudo o melhor que vier às nossas mãos. Eu acho que uma coisa bem interessante da vida de José é que José sempre fez o melhor que pôde com o que tinha. E às vezes a gente dá muita desculpa para fazer menos do que a gente poderia para Deus, né? Então quando a gente faz esforço humano é igual a poder divino, o resultado é benção. Deus sempre pode transformar qualquer coisa que possa parecer ruim em uma coisa boa, dependendo da sua visão, do seu querer, da sua vontade. Que a gente possa confiar nesse Deus que fez essa mudança drástica na vida de José, o elevando a governador, mostrando que Deus sempre tem planos maiores, que a gente possa também acreditar que o plano de Deus na nossa vida também pode ser grande. Até o próximo estudo então, fique com Deus e tchau!